21h47 na edição da noite. José Sócrates acusa um dos procuradores do processo de ter mentido no programa da RTP Prós e Contras que debateu a divulgação dos interrogatórios da Operação Marquês. O magistrado Filipe Presses disse que os arguidos sabiam que a diligência estava a ser filmada, mas a defesa do José Sócrates afirma em comunicado enviado às redações que o ex-primeiro-ministro nunca foi informado que aquele interrogatório estava a ser filmado, que não consentiu e que do auto não consta qualquer referência à gravação. Por regra, o interrogatório de um arguido é gravado em áudio e vídeo desde 2013, a altura em que o Código de Processo Penal foi alterado. Esta é a regra, a exceção só é admissível quando falham os meios de gravação ou estes não estiverem disponíveis no local do interrogatório. No interrogatório de 2015, José Sócrates e os advogados assinaram de resto um auto onde estava escrito que a diligência tinha sido gravada em vídeo. Diz que não sabia que estava a ser filmado no interrogatório do ano passado, mas vamos ver e ouvir, no final, mesmo antes de sair, Sócrates a dizer ao procurador Rosário Teixeira que esperava que aquele interrogatório não se transformasse numa entrevista televisiva. Sr. Procurador, como o Sr. Procurador sabe, eu espero que isto seja um interrogatório e não uma entrevista televisiva. Isto é... Não tenho como dizer isso. Não tenho? Devo dizer a quem? A quem é que eu me dirijo? A quem é que eu me dirijo? Sr. Engenheiro, não leva as cassetes, nem leva as coisas, nem sequer nunca estive na minha posse. Desculpa, mas a quem é que eu me dirijo? Desculpa lá, eu estou a dizer... Podem levar. Vamos então dar aqui para concluir. E na sequência do intenso debate que as reportagens da SIC sobre a Operação Marquês têm despertado, o diretor de informação da SIC, Ricardo Costa, considera que é indiscutível o interesse público do processo. Nós achamos que, se há caso em que o interesse público se aplica, é um processo desta natureza. Ainda assim, tivemos decisões que nos pareceram absolutamente razoáveis e que separam o jornalismo do não jornalismo. Que foi, nós escolhemos as declarações que achamos que eram relevantes para as reportagens e para contar a história da Operação Marquês, que, repito, é o caso mais importante da democracia portuguesa, ao qual grande parte dos jornalistas e das redações não ligaram praticamente nada nos últimos meses, que é uma coisa que me deixa de boca aberta, e o material está disponível, a acusação foi feita. Nós escolhemos ficar só junto dos acusados, tiramos tudo o que era testemunhas e tudo o que eram outros arguidos, com exceção de uma pessoa, Francisco Machado da Cruz, que é o contabilista do Grupo Espírito Santo, do GES e do Saco Azul do GES, que no fundo era um testemunho que nós achámos que era fundamental para explicar o colapso. Retirámos tudo o que eram questões privadas, íntimas, jocosas, gratuitas. Uma coisa é passar inquéritos, como se diz. Nós não passámos inquéritos, ou interrogatórios, nós usámos partes de interrogatórios. Repara, a presunção de inocência deve existir até que transite em julgado, mas, se me permites uma metáfora, a presunção de indecência não. Claro. E, portanto, há coisas, neste caso, que são indecentes e má figuras, e há coisas que têm que ser contadas. Sinceramente, quando o que está em causa é o caso mais importante da democracia portuguesa, eu repito, eu não vejo um caso onde o interesse público seja mais evidente do que este. Não vejo. E espero não ver. Manuel Ramos Soares é o presidente da Associação Sindical dos Juízes, está aqui connosco esta noite. Muito boa noite, doutor. Obrigado por ter vindo, antes de mais. Já vamos ouvir a opinião que tem sobre o trabalho jornalístico da SIC. Pergunto-lhe primeiro, e até porque houve nos últimos dias uma acusação da defesa do arguido José Sócrates à Justiça por causa das gravações destes interrogatórios, pergunto-lhe se é possível um advogado com experiência não saber que está, em conjunto com o seu cliente, a ser gravado por vídeo e áudio. Não lhe sei dizer. Eu, se lhe respondesse que sim, estaria a desmentir o que o advogado disse. Se lhe respondesse que não, estaria a confirmar uma coisa que não sei. Francamente, mas, por norma, um advogado num interrogatório saberá isso. A regra é que é gravado e, em condições normais, se houver gravação, evidentemente que a autoridade que está a presidir deve informar. Se neste caso foi informado ou não, não sei. Mas deve informá-lo apenas no auto do interrogatório, não, que é depois deve estar assinado, ou deve informá-lo verbalmente? Deve informar da maneira que for apropriada, mas é evidente que no auto também deve ficar consignado que a diligência está a ser gravada. A gravação da diligência tem uma finalidade que é importante. Ela foi introduzida em 2013, quando os interrogatórios dos arguidos
passaram a poder ser prova em julgamento em certas condições. Antes era muito excepcional. Portanto, se eu for interrogado como arguido no inquérito, em princípio, antes de 2013, aquilo que eu dissesse no inquérito ao Ministério Público ou à Polícia não seria válido em julgamento. A partir de 2013 pode ser válido em muitas circunstâncias e por isso é que passou a ser gravado, para que o Tribunal, quando analisa a prova, se tiver de analisar, valorar esses depoimentos, o faça perante um vídeo, não apenas perante um auto redigido, que é muito imperfeito. E ainda sobre este assunto, se Sócrates diz que não foi informado, ou se o advogado diz que não foi informado, o que é que pode ter acontecido? Não faço ideia. Não tenho nenhuma informação. Não esteve lá? Não estive, não tenho informação, nem quero ser comentador do caso Sócrates. Não estou aqui nessa qualidade, portanto não tenho opinião sobre isso. Aquilo que digo, em tese geral, é que as diligências devem ser gravadas. Infelizmente não há sequer condições para gravar em vídeo em todas as diligências que se fazem. Portanto, elas não são gravadas todas, mas deviam ser. E que isso tem uma utilidade importante para o processo. Se no caso em apreço foi comunicado, se não foi comunicado, se foi comunicado com perfeição ou com imperfeição, não sei. Sei o que disse o advogado. Não sabemos, mas sei o que disse sabemos o advogado, se deve ou não ser comunicado. Claro, Enfim, eu sei o que disse o clareza. advogado do engenheiro Sócrates e sei o que disse a SIC. E não tenho opinião sobre isso. Porque não E sabemos sei o que aconteceu também, porque acabámos Sim, de ver também no final acabei de deste ver, interrogatório. sim. O senhor já disse anteriormente que a divulgação pública destes interrogatórios é para si lamentável e deplorável. A verdade é que tem havido uma grande discussão sobre este assunto e, portanto, já deve ter ouvido todo o tipo de argumentos nos últimos dias. Mantém tudo o que disse sobre este assunto. Eu reconheço que a situação é de fronteira. A direção da SIC ontem, e bem, explicou-se e o diretor de informação, penso que é outro programa de informação, reconheceu a dificuldade que a SIC teve para tomar esta decisão. Portanto, nem eu sou o dono da verdade ao dizer que acho que a decisão é errada e eu estou a colocar, não no plano da legalidade, mas no plano da ética jornalística e da ética judicial. No plano da legalidade há um processo pendente, eu sobre isso não me pronuncio. Portanto, eu não sou o dono da verdade, eu tenho uma opinião e a SIC tem outra, isso é absolutamente normal. O que eu digo é isto. Mas tem opinião enquanto magistrado ou enquanto cidadão? Não, para, eu não tenho opinião, eu não estou aqui como cidadão, estou aqui como presidente de uma associação de juízes e é nessa qualidade que estou aqui a falar. E nessa qualidade, considero que no plano da ética jornalística há dificuldades em entender a transmissão de uma gravação daquela natureza. Porquê? Porque, para além daquilo que está na lei, mas vamos imaginar que nem sequer existia uma lei a proibir, imagine que isto se transforma numa prática. E eu, ou o senhor, amanhã somos arguidos injustamente ou justamente, não importa, num processo. E estamos a prestar declarações. E sabemos que está a ser filmado. E admitimos que um mês depois, 2 meses... Nem o doutor fomos alguma vez primeiros ministros. Claro, portanto, com certeza, mas vamos imaginar... A importância e o interesse será outro. Mas mesmo nessas circunstâncias, a questão que eu ponho é esta. Vamos imaginar que isto se transforma numa regra. As pessoas, provavelmente, ex-primeiro-ministros, ex-ministros, pessoas como o senhor ou eu, quando chegarem a interrogatório, podem abster-se de prestar declarações. Porque não querem, não é? Podem não querer. E, portanto, isto pode ter um efeito... Não considera que é aqui que deve haver essa discussão entre o que é o direito à informação e o que é o direito à imagem? Claro. E que muitas vezes, de facto, eles chocam o que é que deve prevalecer. São dois direitos em conflito. O direito à informação é um direito constitucional e é um dever até dos jornalistas. E o direito à imagem de qualquer pessoa também é um direito fundamental. E, na circunstância, são dois direitos que conflituam. A questão que se põe é saber se, num trabalho jornalístico, é ou não eticamente correto fazer essa transmissão. Repare que, na mesma norma que proíbe a transmissão de imagens de interrogatórios de pessoas que não consentiram, está também proibida a identificação de vítimas de crimes sexuais ou a transmissão de imagens de vítimas de crimes sexuais. É exatamente a mesma norma e o princípio é o mesmo. E eu pergunto, é evidente que a SIC não faria isso? Nem a SIC, nem nenhuma televisão. Não penso que, por mais interesse público que considerasse existir e por mais notoriedade que tivesse o arguido, não acredito que uma estação de televisão mostrasse a cara de uma pessoa vítima de um crime sexual. Seja como for, em relação a estas imagens, o senhor afirmou também que nenhum juiz se pode sentir confortável com as reportagens. Apenas no sentido de que, se há uma norma que tem um determinado figurino e que diz que a transmissão de imagens deve ser autorizada pelo Tribunal ou pelo Ministério Público com consentimento da pessoa visada, isso significa que está ali em causa, para a lei, a proteção da imagem dessa pessoa. E nós, eu acho que o princípio correto é que a lei presume-se certa. Porque a lei
é um instrumento normativo aprovado na Assembleia da República pelos deputados que nós elegemos e que nos representam. E, portanto, nós não podemos partir do princípio da presunção contrária de que a lei não está certa e de que nós podemos olhar para a lei e dizer, bom, esta parte eu gosto e cumpro, esta parte eu considero que não devo cumprir. Mas a lei pode ser melhorada, é isso? Evidentemente que sim, com certeza. Se amanhã os nossos representantes acharem que a lei precisa de ser mudada, mudam, não é? Seja como for, pegando ainda na sua primeira reação, quando Certo. disse que nenhum juiz se sente confortável ao Sim, ver nesse aquelas sentido que estava a reportagens, dizer, claro. não há um momento em que, imagino, o senhor em casa, de beca, já despida, quando se senta no sofá, vê aquelas reportagens, enfim, em que analisa este caso com outros olhos? Ouça, eu em casa também vi. Mas isso não altera nada do que eu estou a dizer. Eu, como cidadão, também tenho televisão e olhos e vejo. E, portanto, a circunstância de eu ter visto em casa e de ter ficado interessado como cidadão e espectador numa determinada peça não impede que, no plano da ética, essa peça esteja mais ou menos certa. É uma questão discutível, eu volto a isso. O interesse público da peça parece evidente e eu não o discuto. Sendo certo que o interesse público não é o mesmo que o interesse do público, mas mesmo admitindo, e eu admito isso, que há interesse público na exibição daquelas imagens, a questão que se põe é saber se foi corretamente ponderado o equilíbrio entre esse interesse público e o direito à reserva de imagem da pessoa que lá estava. Sendo certo, no entanto, e eu isso também devo dizer, que se um arguido utiliza os meios de comunicação social para expressar aquilo que são as suas posições de defesa, evidentemente que a reserva de imagem está muito mais mitigada limitada, numa sim. situação de uma pessoa que também foram emitidas imagens de outras pessoas que nós ainda não tínhamos visto fazer a sua defesa pública na televisão. Já agora deixe-me pôr-lhe esta questão, última questão, até porque não temos mais tempo, e tendo em conta o enorme interesse que existe sobre este julgamento, se ele deve ser filmado... O julgamento? Sim. E se depois essas imagens e os depoimentos devem ser divulgados? Ouça, o julgamento pode ser filmado porque há um sistema de reapreciação da prova na eventualidade... Isso muitas de uma vezes cabe condenação. ao próprio tribunal e ao Certo. presidente do coletivo decidir se deixa entrar câmaras. Claro. E o que eu lhe digo é que um tribunal que tenha essa responsabilidade de tomar a decisão se deixa transmitir o julgamento tem de pesar a circunstância deste julgamento ter uma importância que se lá chegar o processo, muitos outros julgamentos não terão. E eu presumo que o tribunal, se for chamado a tomar essa decisão, tomará isso em conta. Porque isso é normal e é razoável. Agora, se o tribunal deve ou não autorizar, isso não sei. Depende das circunstâncias, presumo que as pessoas serão ouvidas e, na altura própria, se o processo chegar a essa fase do julgamento... O senhor fala-o-ia se estivesse à frente de um coletivo de juízes? Isso eu teria de avaliar. Repare, eu se estivesse à frente de um coletivo de juízes, a primeira coisa que fazia era pensar na questão. E depois perguntava aos outros dois juízes, depois perguntava aos sujeitos processuais e depois de ter o máximo de informação possível, decidia. Não consigo dizer-lhe aqui... Mas enquanto Presidente da Associação Sindical dos Juízes, teme ou não que estas reportagens que vimos, de alguma forma, entre aspas, contaminem o julgamento que aí vem? Não, pare, há sempre uma possibilidade remota, porque os juízes não são pessoas que vivem numa redoma de vidro. Eu disse-lhe há pouco, eu vi televisão. E, portanto, admito que os juízes que vão julgar este caso, se chegar a julgamento, também tenham visto as reportagens. Há sempre uma possibilidade de algum grau de contaminação. Mas a minha preocupação como juiz e também como cidadão tem mais a ver com a circunstância de, se banalizamos esta situação, certo? Podemos estar a criar efeitos colaterais perversos, como, por exemplo, começarem os arguidos a hesitar se devem prestar declarações quando estão a ser gravados, por recearem que, sendo pessoas famosas ou tendo exercido cargos públicos, podem vir a ser transmitidas. E isso pode prejudicar a aquisição da prova para o processo. Este é um efeito colateral que nós não conseguimos medir se vai acontecer, e certamente com um caso pode ser que não aconteça, mas se nós generalizarmos este tipo de situações, pode acontecer. E se isso acontecer, já não está apenas em causa a reserva de imagem da pessoa, está já também em causa interesses do processo, da investigação, da aquisição da verdade, saber se uma pessoa presta declarações de uma certa forma, se começa a teatralizar as declarações e se afasta do objeto do processo para admitir que aparece na televisão. Quer dizer, este tipo de situações é que me preocupa como juiz, e é nesse sentido que transmiti essa ideia que reafirmo, embora reconheça que a situação é de fronteira, transmiti essa ideia, como estava a dizer, de que a situação não é, para nós, para mim pessoalmente, não é uma situação agradável. Até porque, e eu acho isto é importante, quando nós dizemos ao engenheiro Sócrates, a qualquer pessoa que exerceu um cargo governativo, dizemos
qualquer pessoa é igual perante a lei. E, portanto, tem de sujeitar, se há indícios, as pessoas têm de sujeitar a uma investigação criminal e aceitar, democraticamente, que possam ter de ser julgadas e, se provar que praticaram um crime, condenadas. Isto tem um preço. Não podemos depois dizer às pessoas a seguir, mas você agora já não tem direitos. Ou seja, nós não podemos, pela circunstância de uma pessoa ter exercido cargos públicos importantes e ter notoriedade, dizer o senhor tem que se sujeitar igual aos outros cidadãos a um julgamento, mas já não tem os mesmos direitos que os outros cidadãos. Embora o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tenha dito em diversas ocasiões, quando está em confronto o direito à honra e o direito à liberdade de informação, prevalece o direito à liberdade de informação quando se tratam de pessoas públicas, porque a defesa da honra, digamos, nessas circunstâncias é mais mitigada. Neste caso estamos numa situação um bocadinho diferente. Sendo certo, no entanto, não sei se a SIC reparou nisto, há uma diretiva, uma recomendação do Conselho da Europa de 2003, a recomendação número 13, que diz que os órgãos de comunicação social não devem transmitir imagens de atos processuais sem autorização do Tribunal. Eu não serei a melhor pessoa, não fui eu que realizei os trabalhos, mas posso garantir-lhe que essa discussão foi tida de forma intensa. Isso eu percebi ontem, porque disse o diretor da informação que isso foi muito ponderado e que foi muito discutido. Isso percebi. E por isso mesmo a decisão final foi essa, muito bem ponderada. Certo. Doutor, muito obrigado por ter estado connosco aqui na edição da noite. Edição da SIC Notícias, vamos fazer um curto intervalo, voltamos já. Até já.